Muita coisa. Eu acho que o Brasil tá quebrado. A gente tem que entender assim, o Brasil tá indo pra uma rota de colisão. Eu já tenho uma PEC protocolada, o Kim já protocolou a PEC, que é uma PEC do equilíbrio fiscal que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. E a questão, né? Como é que você vê o que a gente precisa evoluir, por exemplo, na questão econômica? Muita coisa. Eu acho que o Brasil tá quebrado. A gente tem que entender assim, o Brasil tá indo pra uma rota de colisão e a curva de juros futuro, com as expectativas internacionais e nacionais sobre isso, já estão nessa linha. Por quê? Porque o Brasil ele tem um modelo de gastos públicos baseado em gatilhos automáticos para aumento de tudo. Então, isso faz com que os gastos obrigatórios eles vão aumentando sozinhos e ou você aumenta a arrecadação, ou que uma hora vai chegar no limite, porque a economia está fragilizada, ou você quebra, e que é o que está acontecendo. Você está indo numa rota de colisão, a dívida já está na casa dos 10 trilhões, ela está subindo e a trajetória de subida da dívida, comparada com o PIB, ela está muito grande. Então, o que você precisa fazer? Uma reforma fiscal baseada na despesa, ou seja, tem que cortar despesas e desamarrar o que a gente chama de gatilhos obrigatórios de aumento de despesa. Então, a gente tem esses gatilhos nas áreas mais diversas, por exemplo, as vinculações ao orçamento da saúde e educação, que aumentam automaticamente. Você tem os gatilhos de aumento, por exemplo, para BPC e aposentadoria baseado no aumento do salário mínimo, que até faz a pessoa falar, mas o aposentado, ele ganha mais no Brasil do que outros lugares do mundo. Não ganha. Porque o Brasil é o único lugar que aumentou o salário mínimo e você aumenta a aposentadoria. A gente inventou isso aqui. Só que quando você faz isso, você aumenta os gastos públicos de tal maneira que você tem que ter juros altos e você tem, no fim, aumentar a arrecadação para bancar isso e aí você aumenta os impostos. Ou seja, o dinheiro que a pessoa está dando com uma mão, você tira com a outra, então é ilusório. Então o aposentado está sendo enganado. Ô Renan, eu acho interessante, a gente já conversou algumas vezes, e eu acho interessante quando você coloca essas suas propostas econômicas, porque elas são muito impopulares. Sim. Como é que se espera vencer eleições com medidas impopulares? Falando na campanha, medidas impopulares. Porque qual é o outro caminho? O caminho que vários políticos fazem, não toca nesse assunto ou joga para depois, ou não fala isso. A gente já viu isso em campanhas passadas. Políticos que falavam contra os juros e assumiram aumentando os juros. É que eu não acho que isso é certo, né? Eu posso estar sendo meio poliana, meio iludido, mas eu vou mentir. Eu prefiro ser altamente verdadeiro no que eu tô falando. E eu não acho que eu vou perder votos avisando as pessoas, vai precisar fazer isso, só que vai ser melhor. No curto prazo vocês vão brigar comigo, mas no médio prazo vocês vão ver que eu tô certo. Você falou da questão fiscal e essa vai ser a principal questão do próximo presidente da República. Porque, principalmente pelas últimas medidas e tudo isso e mais um pouco do que vem acontecendo, existe uma bomba fiscal para 2027 qual será a sua, se eleito, qual será a sua primeira medida fiscal? A primeira? Essa. Justamente, a gente tem uma PEC protocolada. Mara, eu tô sendo assim... até o Stuhlberger falou, olha, o único cara que parece que cometer sincericídios, quer falar a verdade sem ter medo de se machucar, é o Renan. E eu vou continuar. Então assim, eu vou ser bem sério. Eu já tenho uma PEC protocolada, o Kim já protocolou a PEC, que é uma PEC do equilíbrio fiscal que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. Ela já tá lá no Congresso. Eu só vou vencer as eleições. Eu vou pegar um avião pra Brasília. Eu vou tentar ir de carro, encontrando as pessoas nas ruas. Ei, ganhei, que bom, que delícia, que legal. Vou até Brasília. Vou sentar numa mesa, vou chamar os presidentes dos partidos, vou chamar as lideranças bancadas. Eu ganhei, eu preciso passar essa PEC agora. Eu vou fazer tudo o que for necessário para passar essa PEC agora, porque isto aqui vai tornar o Brasil um lugar viável do ponto de vista econômico. O que diz a PEC? A PEC, aí muitas coisas. Ela tem uma reforma previdenciária embutida, paramétrica, mas tem. Ela tem embutida as desvinculações e desindexações, ou seja, que ela elimina gatilhos do salário mínimo para aposentadoria e BPC. O salário mínimo ele vai poder aumentar mais e mais. A pessoa vai sentir o ganho real do salário mínimo. Que é maravilhoso. Para o trabalhador isso aqui é uma notícia fenomenal. Fenomenal. Para aposentado também, tá? Porque ele vai parar com a ilusão, tipo, aumentou minha aposentadoria, tudo bem, mas a carne aumentou mais. Então a gente vai conseguir controlar os gastos e isso vai ter um efeito benéfico para aumento de preços. 3. Vamos mexer em renúncias fiscais, especialmente no topo. A gente tem, por exemplo, a Honda na Zona Franca de Manaus, tem 16 bilhões de renúncia fiscal. Uma empresa. Nós vamos mexer no alto funcionalismo. Então, só aqui, eu tô falando aqui um escopo de uma reforma muito profunda. Que precisa ser feita reforma administrativa. Ela mexe com as carreiras. Assim, estou falando aqui da reforma mais ambiciosa do Estado a ser feita, e ela vai precisar ser feita entre novembro, dezembro e janeiro. Eu preciso passar ela já na transição. Então, ela é a reforma mais ambiciosa para a gente colocar o Brasil no lugar.
Porque eu não vou poder, nem eu, nem nenhum presidente vai poder assumir o Brasil sem ter endereçado a questão fiscal da maneira correta. Porque enderecei a questão fiscal, aí eu só vou poder cuidar em termos de matéria econômica, olha só que legal, em ter segurança jurídica para que os investidores nacionais e internacionais possam colocar o dinheiro deles aqui, e reformas de competitividade na área trabalhista, trazer os investimentos para a parte de infraestrutura de transportes e infraestrutura de energia, para baratear o tal do custo Brasil, e aí eu posso instalar empresas. Aí o trabalho do presidente passa a ser um trabalho normal. Hoje o trabalho nosso é tipo, tem que correr com uma reforma, tô desesperado porque vai quebrar, a gente tá sempre às vésperas de quebrar. Com essa reforma, a gente não fica mais às vésperas de quebrar, muito pelo contrário, a gente vai para um caminho, que é o meu sonho, de chegarmos a um dia a um déficit nominal zero. Olha que coisa maravilhosa, coisa de país de primeiro mundo, coisa, a gente tava vendo a Noruega do Haaland, é coisa de Haaland, Noruega do Haaland. O país já teve déficit no governo Lula. Déficit nominal zero. Eu esqueci, mas ela precisa ser política no de Estado. Segundo, mas já teve no primeiro, tem, segundo, porque ele manteve... Quando o Palocci era ministro. Ele manteve o tripé da época do Fernando Henrique e aumentou a arrecadação porque a economia cresceu. Veja só, eu quero isso. Só que entendendo assim, que os gatilhos automáticos daquela época não forçavam tanto porque a população era mais nova, não tinha tanta gente aposentada, o PT não tinha estourado as contas públicas aumentando os gastos como ele aumentou, era um começo de governo Lula. Então você quer ser o governo Lula do começo? Não, eu quero ser o governo Renan, que vai pegar todas as tralhas do governo Lula e vai ter que corrigir, porque ele pegou um governo Fernando Henrique antes, né? Aí ele pegou babinha do boi, né? Ele pegou um governo que ficou fazendo ajuste por 8 anos... E aí ele só cuidou de pegar um boom das commodities lá da China, políticas de estímulos econômicos, aumentou a arrecadação. Legal. Aí ele fez toda a caca. Eu tô pegando a caca. Legal, vamos girar algumas perguntas dos nossos internautas. Tem bastante pergunta. Tem do Pedro aqui, ele queria saber a proposta do Renan para a reforma tributária. Você vai manter do jeito que tá? Ele pergunta. Aí ele fala do CBS, do IBS, do IVA, imposto do pecado. Fala pra nós aí, Renan. Bom, vamos começar pelo imposto de pecado. Eu acho absurdo o imposto de pecado em vários setores. Pra começar, a ideia da gente não poder ter... Eu gravei agora lá no Sul, conversei com o pessoal da indústria vinícola. O Brasil, que tem todo o potencial de ser exportador de vinho e também de consumir vinho brasileiro de qualidade aqui. O vinho da Serra Gaúcha, o vinho da Serra Catarinense são ótimos. São Paulo tá produzindo vinho bom. Só que o custo Brasil e essa tributação imbecil faz com que produtos finos com valor agregado não consigam se estabelecer aqui. Isso é uma loucura. Então, o imposto do pecado, em muitas áreas, tem que simplesmente desaparecer. Segunda coisa, eu gosto do modelo da reforma que foi feita. A reforma que foi feita não é ruim. O problema é que ela teve tantas exceções e tantas distorções que ela volta a ficar complexa e que ela ficou com uma alíquota muito alta. A alíquota geral está alta. Só que eu tenho que avisar para todo mundo que está nos ouvindo. Meus amigos, a alíquota geral está alta também porque os gastos do governo federal e dos governos estaduais são desumanos e irracionais. Eu vou precisar cortar gastos que aí eu posso... E essa alteração que eu quero fazer, eu quero vincular gatilhos para a queda dessa alíquota. A alíquota está absurda. As pessoas têm que pagar menos impostos aqui. Vai ser assustador. Outra coisa que tem é essa coisa de você destacar o pagamento já na nota, então logo você emita a nota. Isso vai quebrar o fluxo de caixa das empresas. Nós temos que ser amigos. Eu acho que tem que ter, tá, um regime quase de recuperação das empresas brasileiras, em que o pagamento do IVA, vamos botar assim, ele será feito no regime de caixa e não no regime de competência. Regime de competência, assim, emitir a nota, pago agora. Se a nota fiscal é de 100 mil reais e eu vou ter que pagar 20 e tantos mil reais de imposto, hoje, nesse regime, você vai ter que destacar os 28 mil pagado uma vez. Pô, mas e o fluxo da empresa? E se a empresa está recebendo em 30, 60, 90? Ora, então vamos pagar o Estado em 30, 60, 90. Temos que... Porque não é um relato... Olha, isso. O que isso faria para uma empresa? Quando eu fui empresário, o que eu sonhava... Por que não me cobra no regime de caixa? Cobra no regime de caixa. Mas não, o Estado ele quer receber no regime de competência, né? Eu acho isso... É um péssimo amigo, né? Você não tem segurança, você não tem infraestrutura, energia cara e ainda quer receber à vista e não quer saber. Eu acho isso de uma desumanidade com o empresário que é assustadora. Principalmente com o pequeno empresário. Muito.